oitavo ano. Eu sou a professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a aula 21, certo? O conteúdo da aula de hoje vai ser sobre pesquisa amostral. Então, o nosso objetivo hoje vai ser selecionar razões de diferentes naturezas, físicas, éticas ou econômicas, que justificam a realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita de diferentes maneiras. Amostra casual, simples, sistemática e estratificada. Então parece um pouco confuso aqui nos objetivos, mas no decorrer da aula a gente vai conseguir cumprir tudo isso daí, tá bom? Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, o caderno e a caneta para anotar as informações importantes e o lápis e a borracha para vocês resolverem os exercícios. Vamos ver então os conceitos básicos de estatística antes de a gente começar a ver exatamente o que a gente vai estudar ali. A estatística ela é uma parte da matemática onde a gente estuda, então, métodos de coleta, organização e análise de dados. Como assim? Análise de dados seria ali informações, é o que a gente tem aí nas pesquisas que a gente vê na televisão, certo? Então, a área da estatística, ela estuda isso, é uma área da matemática que estuda essa coleta de informações, a organização dessas informações e um meio de você analisar esse tipo de informação para que todas as pessoas consigam compreender aquilo que foi pesquisado, certo? E isso pode ser em qualquer tipo de área. Então, um dos objetivos de você fazer uma pesquisa é você tomar algum tipo de decisão, quando a gente fala aí de uma empresa ou de algum outro tipo de companhia que está querendo fazer uma pesquisa aí para descobrir alguma coisa ou tomar alguma decisão. Então, a estatística é essa área da matemática. A gente faz uma pesquisa estatística quando a gente pretende estudar alguma característica de determinado conjunto de elementos, ou seja, a gente vai estudar alguma coisa específica. Pode ser pessoas, pode ser algum resultado de alguma coisa, pode ser alguns objetos. Então, a estatística tem esse objetivo, fazer uma pesquisa sobre alguma coisa, ok? Pode ser qualquer coisa. Então, vamos lá. Termos muito importantes na estatística que a gente usa. População. População nada mais é do que o conjunto de elementos que a gente está indo pesquisar, que apresenta alguma característica em comum. Então, assim, população, no caso estatístico, eu não estou falando das pessoas, certo? Eu posso estar falando da minha população de parafusos que eu vou analisar, eu posso estar falando da minha população de livros que eu vou analisar. Então, o que eu vou estar analisando durante a minha pesquisa, ou seja, o meu elemento que eu vou estar pesquisando é a minha população dentro da estatística, certo? A amostra é um subconjunto, ou seja, uma parte da população, que apresenta as mesmas características da população. Então, a amostra é uma pequena parte ali da população, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que às vezes eu posso ter uma população muito grande e, em vez de eu fazer a pesquisa com toda essa minha população, eu vou fazer com uma amostra dela. Então, a amostra é uma parte da população. Visualmente, a gente tem aqui no desenho a minha população, que é essa quantidade toda de pessoas aqui, e a amostra é um pouquinho dessas pessoas, só algumas dessas pessoas, certo? Mas é importante que a amostra ela tenha as mesmas características da população, ok? Então vamos lá. Temos dois tipos principais de pesquisa: pesquisa censitária e pesquisa por amostragem. Primeiro vamos ver o que é a pesquisa censitária, ok? A pesquisa censitária, ela também é conhecida como pesquisa de população, porque é o tipo de pesquisa que a gente tem informações de todas as pessoas do grupo, todas as pessoas ou todas as peças do grupo que eu vou estudar. Então, quando eu falo de uma pesquisa censitária, é uma pesquisa que eu vou ter as informações de todo mundo. Para esse tipo de pesquisa, eu preciso coletar os dados de 100% dos participantes, ou seja, todos os participantes precisam dar as informações necessárias para essa pesquisa. Então, a pesquisa censitária é aquela que eu faço com toda a minha população. Quando a gente fala, por exemplo, de um grupo pequeno, quando eu estou falando, por exemplo, dos jogadores de um time de futebol ou até de uma turma de uma escola, eu tenho um número pequeno de pessoas, geralmente aí 30, 40 pessoas. Eu consigo, então, fazer uma pesquisa censitária nesse grupo de pessoas. Por quê? Porque são poucas pessoas. Eu consigo conversar com todas elas, entrevistar ou tirar a informação que eu preciso de todas elas.
Então, quando eu tenho um grupo pequeno de pessoas, ali que seja uma sala de aula, eu posso sim ter uma pesquisa censitária, ok? Agora, quando eu falo de uma pesquisa censitária em grande escala, ou seja, de muitas pessoas, é muito difícil de acontecer. A gente tem aqui no Brasil o que a gente chama de censo, certo? O censo que é feito pelo IBGE. Esse censo é um exemplo de pesquisa censitária em grande escala. Por quê? Porque ele ocorre no Brasil inteiro. O censo demográfico ele ocorre a cada 10 anos em todas as residências. Então, provavelmente vocês não vão se lembrar, mas em 2010 teve um censo e foram os trabalhadores do IBGE, eles foram em todas as casas entrevistar as famílias. Então, ele ia na casa da pessoa, fazia perguntas de quantas pessoas moravam na sua casa, se tinha crianças, esse tipo de informações. Porque a ideia do censo é saber quantas pessoas nós temos aí morando no Brasil, certo? A ideia do censo é saber quantas pessoas tem no Brasil, quantas delas já se formaram na escola, quantas não se formaram. Então, o censo ele pega todas essas informações. Essa é a ideia do censo demográfico aqui do Brasil e é um dos poucos exemplos de uma pesquisa censitária em grande escala, porque sim, dá bastante trabalho, tanto que a gente aqui só faz a cada 10 anos. Agora, que nem a prof tinha falado, o outro tipo de pesquisa que a gente tem é a pesquisa amostral, ou pesquisa por amostra, certo? Qual a diferença da pesquisa por amostra? Quando eu falo de grupos muito grandes, no caso ali do Brasil até mesmo, a dificuldade para você coletar os dados vai ser bem grande, né? Sem falar de que demora muito tempo. Por isso que a gente usa essas pesquisas por amostra. Então, para esse tipo de pesquisa, a gente vai pegar aleatoriamente, né? Eu vou escolher aleatoriamente aí algumas pessoas desse grupo. E eu vou coletar os dados dessas pessoas. E esses dados dessas pessoas vão representar o dado do Brasil inteiro, como se eu tivesse entrevistado o Brasil inteiro, certo? É para tirar uma informação. Ele vai representar o grupo como um todo, mesmo que a gente saiba que nem todos compartilham dessa mesma escolha, mas a ideia é uma representação, ok? Alguns exemplos de pesquisas por amostra são as pesquisas eleitorais e as pesquisas de satisfação. Então, quando você vê lá na televisão, passando a propaganda de um produto, falando que eles tiveram 100% de satisfação, aí você vai pensar, nossa, mas eu comprei esse produto, ninguém me perguntou nada. Claro, porque eles não entrevistam todas as pessoas que compram esse produto. Eles entrevistam uma parcela da população que comprou o produto para ter a opinião dessas pessoas, certo? Mesma coisa na pesquisa eleitoral. Como a pesquisa eleitoral ela tem que ser feita várias vezes, né? Elas são realizadas aí quase que semanalmente, não teria tempo de você entrevistar o Brasil inteiro para saber o que o Brasil inteiro iria votar. Então, eles pegam algumas pessoas e fazem, então, essa pesquisa para poder apresentar na televisão lá quando vocês veem no jornal, beleza? Coisas muito importantes quando eu falo de pesquisa amostral. Quando você vai escolher uma amostra, você tem que garantir que ela represente a população, ou seja, que ela seja representativa. Ela tem que ter as mesmas características da população, porque as conclusões que a gente vai tirar dessa amostra, elas têm que, tá de acordo aí com os resultados que a gente obteve. Então, existem algumas maneiras de a gente escolher uma amostra e esses processos de escolher a amostra são conhecidos como amostragem, certo? Existem 3 métodos principais de amostragem: casual simples, sistemática e estratificada. Então, vamos só relembrar aqui antes da gente partir para frente. Na estatística, quando a gente fala de população, a gente está falando de tudo aquilo que a gente quer estudar. Quando a gente fala de amostra, a amostra é uma parte da população, ou seja, um pedaço daquilo que a gente quer estudar. Quando eu falo de pesquisa censitária, eu estou falando de você entrevistar ou utilizar a informação de todas as pessoas da população, todas elas. Agora, quando eu falo de pesquisa amostral, eu vou retirar somente parte da população e vou fazer a pesquisa com essa parte da população. Então, para eu fazer uma pesquisa de uma maneira correta, que parte da população que eu vou pegar? Imagine que se eu fosse fazer uma pesquisa do Brasil aqui, e pode ser até uma pesquisa eleitoral, e eu vou perguntar só para as pessoas do Nordeste.
Vai estar certo? Eu vou estar falando do que todas as pessoas do Brasil vão votar? Não, eu vou ter uma informação somente do Nordeste. Agora, se eu pegar um pouquinho de pessoas do Nordeste, um pouquinho de pessoas do Norte, um pouquinho de pessoas do Centro, um pouquinho de pessoas do Sudeste, um pouquinho de pessoas do Sul, eu vou ter informação de todas as partes do Brasil, certo? Um pouquinho de informação de todas as partes do Brasil vai me dar uma ideia da informação do Brasil todo. Percebam que eu preciso escolher a minha amostra da maneira correta, senão não vai dar certo, certo? Senão a minha pesquisa, ela vai representar nada, ela não vai estar representando a minha população. Se eu escolher a amostra errada, a minha pesquisa não vai estar representando a minha população geral, ok? Então vamos para o primeiro caso, para o primeiro tipo de amostragem. Então o primeiro tipo de amostragem é o casual simples. O que é o casual simples? A amostra casual simples é caracterizada por um sorteio aleatório. Então, os elementos de uma população, eles podem ser enumerados e em seguida sorteados em uma quantidade estabelecida previamente. Então, o casual simples, eu vou escolher a minha amostra por meio de sorteio. Vou sortear lá para saber a opinião de algumas pessoas e eu sorteio essas pessoas, certo? Às vezes acontece quando você vê uma pesquisa de satisfação. Quando a pesquisa de satisfação, às vezes eles sorteiam pelo número do CPF da sua compra. Então, você fez uma compra lá com o seu CPF e eles vão enviar, digamos, a pesquisa de satisfação para todas as pessoas que o CPF termina em 8. Então, todo mundo que tem o CPF terminado em 8 vai receber essa pesquisa aí. Foi um sorteio baseado, vamos escolher aí qual número que a gente quer, vamos sortear, foi o 8, então quem terminar em 8 vai receber essa pesquisa. É uma distribuição aí aleatória, com base em um tipo de sorteio, certo? Então, a amostra casual é por meio de sorteio. Vamos ver um exemplo aqui, certo? Então, o professor de Educação Física vai fazer uma pesquisa sobre o esporte favorito com todos os alunos do 8º ano para decidir os esportes que ele vai incluir na competição entre as turmas. Como a característica da população é ser aluno do 8º ano, independente das outras características como sexo, idade e estatura, ele vai fazer uma amostra casual simples de 30 dos 300 alunos dos 8º anos que ele tem na escola, certo? Para isso, ele vai numerar os alunos de 1 a 300, vai escrever esses números em pedacinhos de papel, colocar numa urna e depois realizar o sorteio. Então, ele vai sortear 30 pessoas dessas 300 para responder a pesquisa dele e a partir deste resultado da pesquisa que ele fez, ele vai escolher os esportes aí. Então, essa é a ideia da amostra casual, por meio de sorteio. Ok? Agora, a amostra sistemática. O que a amostra sistemática ela tem de diferente? Então, no caso da amostra sistemática, os elementos da população a ser estudada, eles já se encontram ordenados, ou seja, uma linha de produção, prontuários médicos, prédios na rua. Então, para a seleção que vai ser feita desses elementos, eles vão elaborar um tipo de sistema. Então, vai ser feito um sistema para tirar essas informações. Por quê? Porque a gente já tem alguma coisa, uma sequência ali. Eles já estão ordenados em alguma sequência, ok? Então, como que a gente vai fazer aqui? Por exemplo, uma empresa que fabrica parafusos pretende fazer uma pesquisa para verificar se o comprimento dos parafusos está dentro do padrão. Então, para a amostra dessa pesquisa, vai ser retirado periodicamente um elemento para a amostra durante uma semana. Então, vão lá durante a semana e eu vou tirar um elemento do meio da minha produção lá todo dia, certo? Então, é isso. Ele vai definir um padrão. Eu sei que está produzindo lá um monte de parafuso, Não adianta eu ir lá de uma vez e pegar vários parafusos e analisar aqueles que saíram todos na mesma hora. Então, eu vou cada hora tirar um parafuso diferente para ver se a minha produção está saindo correta, certo? Temos, então, a amostra proporcional estratificada. Essa é um pouquinho mais, não é difícil, mas um pouquinho mais complexa aí do que as outras. Então, vamos lá. Na amostra proporcional estratificada, a população ela é dividida em subpopulações, que a gente chama de estratos, certo? Esse tipo de amostra, ele leva em consideração outras características da população. Então, quando eu estou falando de intenção de voto, por exemplo, para presidente, a população são os eleitores brasileiros, certo? Mas a região do país onde reside, o sexo, a faixa etária
e a faixa de renda do eleitor são importantes para essa pesquisa. Então, lembra daquilo que a prof falou, de eu pegar a informação de todos os estados do país. Eu tenho que ter essas informações separadas. Por isso que é uma amostra proporcional estratificada, ou seja, os estratos ali poderiam ser os estados brasileiros, certo? Mas vejam que ainda temos mais informações. Então, o pesquisador ele vai ter que selecionar uma aleatoriedade ali de cada extrato, certo? Selecionar aleatoriamente uma informação, uma pessoa, uma amostra de cada extrato. Como que a gente vai fazer isso? Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Imagina que eu vou ter lá um congresso de médicos, certo? Um congresso de médicos nada mais é do que uma reunião aí com algumas palestras para os médicos, certo? Então, 110 médicos se inscreveram para a palestra de cardiologia, que é o que estuda o coração. 140 para a obstetricia, que é aquela das mulheres grávidas, certo? Quando vai ter neném, é um obstetra que cuida. Então, tivemos 110 na cardiologia, 140 para obstetricia e 150 para ortopedia, que é aquela dos ossos, quando a gente quebra alguma coisa. Então, a gente teve aí essa quantidade de inscrições. Então, a equipe organizadora, ela quer fazer uma pesquisa com 40 pessoas que participaram das palestras sobre a importância do tema tratado em cada uma dessas palestras. Vamos pensar, se eu fizer uma amostra simples, sortear lá, certo? Vou sortear 40 pessoas. Existe a possibilidade de essas 40 pessoas terem assistido só uma palestra, certo? Eu posso pegar 40 pessoas que assistiram só a palestra de cardiologia? Vai dar certo essa minha pesquisa? Eu vou ter informação sobre as outras palestras? Se eu tenho 3 palestras e eu pegar todas as pessoas que só assistiram uma, eu não tenho nenhuma informação sobre essas 2 outras palestras, certo? Então, eu vou fazer o quê? Uma amostra proporcional de cada palestra, ou seja, de cada extrato, que a gente chama. Para isso, então, a gente vai... Eles ali, no caso da equipe organizadora, eles montaram um quadro. Esse quadro fez o quê? Dividiu aqui a quantidade de pessoas de cada palestra, né? Então, que vai assistir cardiologia vão ser 110 pessoas, obstetricia 140 e ortopedia 150 pessoas, dando um total de 400 pessoas. Então, eles pegaram e fizeram aqui 10% de cada um deles. 110 pessoas, eles vão tirar uma amostra de 11 pessoas dali. 140, eles vão tirar uma amostra de 14 pessoas. E 150 vão tirar uma amostra de 15 pessoas, certo? Então, dentro dessas 400 pessoas, eles tiveram que dividir qual é a quantidade de pessoas que eles vão entrevistar de cada uma das palestras diferentes. Então, para determinar uma amostra proporcional ali de cada extrato, eles usaram o total de inscritos, né? E o total de inscritos de cada extrato. E aí, o total de pessoas que vão participar da amostra vão fazer, eles fizeram o seguinte cálculo ali, que foi nada mais do que usar uma regrinha de 3 ali, certo? Se eu tenho 400 pessoas e eu quero entrevistar 40 delas, eu tenho 110 e quero saber quantas pessoas dessas 110 eu preciso entrevistar. Então, fez uma regrinha de 3, que também nada mais foi do que uma porcentagem aí de 10%, certo? Então, x igual a 11, x igual a 14, x igual a 15 para encontrar o valor. Por quê? Porque tem que ser proporcional, certo? Não basta eu escolher. Ah, quero que seja 10 de um, 10 do outro e 30 do outro. 10 de um, 10 do outro e 25 do outro. Não posso chutar valores assim e escolher. Eu tenho que ser proporcional, porque o nome da amostragem é amostra proporcional estratificada. Então, eu tenho uma proporcionalidade aí dentro, certo? Então, a gente sabe que dos 110 inscritos de cardiologia, 11 vão ser entrevistados, né? Vão ser sorteados aí 11, posso fazer sorteio. Dos 140, 14 serão sorteados e dos 150, 15 serão sorteados. A partir dessas informações, eu vou fazer a minha pesquisa lá para ter as informações que eu preciso sobre as minhas palestras, certo? Então, percebam que é importante a forma que eu vou fazer a minha pesquisa e a minha amostragem. Então, só para a gente fechar, a amostragem casual é aquela que é feita por meio de sorteio. A amostragem... Prof, esqueci o nome agora. Amostragem sistemática, perdão.
A amostragem sistemática é aquela em que eu já tenho uma ordenação dos meus extratos ali, eu preciso descobrir qual deles eu vou tirar. Então, eu não posso tirar todos de uma vez porque já tenho uma ordenação, ok? Então, a amostragem sistemática é essa, eu preciso escolher aleatoriamente, ou seja, eu vou fazer um sistema para que eu escolha aleatoriamente. E por último, a amostra proporcional estratificada, que é essa em que eu tenho que fazer proporcionalmente cada um dos meus extratos, ou seja, cada um dos meus subconjuntos de amostras, ok? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. É um pouquinho mais, não difícil, eu diria, um pouquinho mais trabalhosa aí, tem que ler com bastante atenção as informações, assistir o vídeo com bastante atenção também. Se vocês precisarem, pausem, façam anotações. Não esqueçam de revisar o conteúdo que vocês têm e de resolver os exercícios, porque na hora de você resolver o exercício, você vai compreender aí um pouquinho melhor as informações, certo? Então, eu vejo vocês na próxima aula.